Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada. Na edição de hoje, como anunciamos ao longo da semana, vamos falar dos Hospitais Senhores do Bonfim. O empresário Manuel Agonia já injetou na obra 55 milhões com dinheiro próprio, dinheiro da família, dinheiro que foi conquistando ao longo da sua vida de trabalho. Aliás, este poveiro ilustre, que se calhar muitos o conhecem pelas obras que tem deixado. Foi um dos fundadores, ou o principal fundador da atual Clipóvoa, que durante vários anos governou, depois passou para o Grupo BES e agora volta a lançar-se nos hospitais. Muito se tem dito sobre os Hospitais Senhores de Bonfim. Sabemos é que há milhares de currículos para pessoas quererem trabalhar nesses hospitais. Hoje vamos saber quais serão as valências, quando arrancam, o que já saiu do corpo do empresário poveiro, que muitos anos de trabalho tem já no corpo como poveiro, que é correr o mundo também para ganhar a vida, e agora está a fazer um dos maiores investimentos de sempre na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, mais propriamente em Vila do Conde. Que apoios tem tido do Estado? O que é que espera do Estado português? O que é que espera dos portugueses? Que desafios são estes para os dois concelhos que estamos aqui sediados? Sr. Manuel Agonia, muito obrigado por ter vindo ao programa Praça do Almada. A primeira questão é esta: afinal, para quando a abertura dos Hospitais Senhores de Bonfim? Para lhe responder em concreto, uma obra que vai empregar 840 pessoas não se pode programar como se fosse uma coisa pequena. O que é que isto quer dizer? Depende-se de 1001 sociedade, por exemplo, equipamentos médicos, mobiliário, muita coisa mesmo. São 5 hospitais num local. Basta haver uma atualização do meu sócio Philips para que valha a pena atrasar um mês ou dois para termos, por exemplo, neste momento, aquela que será a melhor ressonância do país, uma ressonância aberta e uma ressonância de 3 Tesla. O Hospital Senhor do Bonfim, sem receio da concorrência mundial, será uma referência a nível internacional. Mas será durante o ano de 2014 que conta abrir parte do hospital? Vou inaugurar o Hospital Senhor do Bonfim, concretamente este ano. A minha vontade era inaugurar no dia 13 de maio, como referência a uma senhora que escolheu este país. Vamos agora começar a admitir alguns quadros para ver se chegam as FIAs. Tem que se preparar para uma inovação total no comportamento hospitalar a nível internacional, mas com especial incidência no nosso país. Disse nos bastidores que estava a contar abrir no dia 13 de maio, mas não vou abrir. Mas não vai abrir porque está à espera de um equipamento novo. Não vou abrir porque surgiu agora, ainda recentemente, um equipamento inédito que vamos ter no Senhor do Bonfim, na parte da radiologia. Muito bem. Sr. Manuel Agonia, disse há pouco que a Philips, que produz equipamentos hospitalares, é a sua sócia. Voltou a ser minha sócia, nunca tinha sido a nível internacional, voltou a ser minha sócia pela experiência que penso que não foi má com a minha atitude na vida e com a minha atitude de empresário. E de empreendedor. Sou o que sou. Olha, Sr. Manuel Agonia, deixe-me colocar-lhe aqui uma outra questão. O Hospital Senhor do Bonfim disse que são 5 hospitais não só, quer dizer que são 5 blocos. 5 hospitais num grande centro, que é uma propriedade com 130 mil metros, totalmente vedada e que está à vista de toda a gente. Nós estamos ali a trabalhar, já vamos fazer 4 anos. O
O interesse que tenho por aquele hospital, digamos, é a realização de um sonho que é de continuar português até à morte. Porque há muita gente que só é português, por ter nascido cá, cujos exemplos a sociedade civil não tem tirado proveito. Ainda há muitas pessoas que o humanismo é uma palavra vã. Para mim não é. Os meus filhos são todos homens de trabalho, estão todos com a obra do pai profundamente entusiasmados. E isto que seja um exemplo... Portanto, acaba por ter seguidores, não é? Isto que seja um exemplo para muita gente que podia fazer muito e pouco faz. Dos 5 blocos ou dos 5 hospitais não só, quais são, digamos, genericamente as grandes valências que quem esteja a olhar agora para um hospital pensa o que é que vai ter ali daquele grupo de edifícios? Nós temos um grande hospital dedicado à psiquiatria, com especial incidência em todas as doenças do foro neurológico, com Alzheimer, piso próprio, Parkinson, piso próprio, bipolares e esquizofrénicos. Temos um hospital só para esse fim. Temos os outros hospitais para cobrirmos praticamente todas as áreas. Todas as áreas da saúde. Todas as áreas da saúde. O que até aqui tem vindo a público é que o investimento, e o senhor também já o confirmou, é todo seu. Até agora tem sido todo, permita-me esta expressão popular, saiu-lhe do bolso, e diria eu do corpo, para investir nestes hospitais. Já lá vão cerca de 55 milhões de euros. É verdade. Não me saiu do corpo nem do bolso, saiu dos bancos. Os bancos são próprios para as pessoas levar lá e ter o seu capital tranquilo. Com aquilo que tem acontecido a nível europeu, os bancos começam a ser fonte de preocupação. Veja-se o que passou-se em Chipre e que se está a passar em quase todo o território europeu. As cargas são mais que muitas sobre aqueles que amealharam. Quase a crime amealhar. Veja o que aconteceu recentemente. Eu tenho 77 anos, falo totalmente à vontade. Estou-me baldando, quero Deus por esmola e o céu por abrigo. A verdade é que veja o que aconteceu recentemente às pessoas que durante décadas contribuíram com o seu esforço para uma entidade chamada Segurança Social e agora lhes foram ao bolso sem lhes perguntar, sem saber da sua situação económica. Isto não faz sentido. Onde é que está o sentido de respeito, da continuidade? Isto trazendo a desaforo. O meu investimento, os meus filhos estão encantados. Os meus filhos são homens de trabalho. A povo conhece-me. A maior parte, às vezes, até fala à minha beira e nem sabem quem eu sou. Conhecem o nome. Conhecem o nome. Eu nunca me sentei na mesa de um café na vida. Os seus são poveiros. Pergunto-lhes se já me viram numa mesa de um café alguma vez. Eu não tenho tempo. Eu gosto da vida que tenho. Eu sou um empresário ao serviço do sonho de trazer bem para a humanidade, trazer progresso. Quando eu criei a minha ex-sociedade, não havia um hospital privado no país. E depois tive 11 candidatos a comprar. E candidatos que o povo conhece, o meu querido povo irmão, aqueles que são de trabalho como eu, são meus irmãos, conhece bem. O que surgiu depois foram os mesmos das parcerias público-privadas a meter-se, a lutarem por ficar com a minha empresa. Isto significa que aquilo que eu crio tem interesse
Agora, se tem interesse a nível nacional, cada terra tem as suas características próprias. Eu não sei. Eu estou a fazer, não me perguntei a ninguém, só o que tenho é que publicamente dizer é que tive na Câmara de Vila do Conde o senhor engenheiro Mário Almeida, que abraçou o processo com ambos os braços, porque ele nunca viu na vida dele, certamente, um português. Eu sou o maior investidor português neste momento. É a área da saúde? Sim, é uma área como todas as outras. Portugal exporta pastéis de Belém e fazem-se em todo lado. Só que a área da saúde precisa de uma inovação total. Quase podia dizer uma revolução de processos. E é isto que eu vou fazer. É uma revolução na área da saúde, deixar aos outros que venham a seguir aquilo que um dia recordarão como obra ímpar. Vamos daqui a pouco falar dessa inovação que pretende para os seus hospitais e, como já disse, que a abrangência das valências será total. Eu agora quero um mote de comparação. Quando lançou a Klipova, a sua antiga sociedade, também se falou muito na cidade, eu sou desse tempo, e se dizia que não ia para a frente, que ia ser difícil, ia ser um elefante branco. E aquilo andou. E teve vários interessados na parte final. Sim, quando o senhor comprou. o Masforrol, o homem mais importante da Europa com hospitais americanos, o Grupo Melo, o Grupo Espírito Santo, mais que muitos, foram 11. E foi o grande banco mundial, chamado ABN, que tomou o processo na mão para o vender. E a questão que eu lhe coloco é esta: tem sentido as mesmas dificuldades institucionais para criar este Hospital de Seu de Bonfim comparativamente com a Klipova naquele tempo, nos anos 80? O mundo rola, o mundo tem mudado, o mundo tem cataclismos que antigamente não tinha, e o mundo rola. As dificuldades, por maiores que sejam hoje, mais do que no passado, não são adversários que eu tema. Eu já disse que tenho a consciência de que estou a fazer uma obra ímpar a nível mundial. Eu tive e tenho, a semana passada, concretamente, de visita à organização, isto é a primeira vez que o digo, uma senhora chamada Débora Guntry, que é a mulher mais importante da saúde americana. E junto com ela teve um senhor chamado Shanchen, que também veio com ela. A senhora já veio a Portugal a segunda vez por minha causa. Ela nunca veio a Portugal. Isto já significa que algo de novo está a nascer aqui. Sr. Manuel Agonia, e olhando para isso, então, se houve sempre dificuldades, que, como disse há pouco, há muitas mais. Agora, senhor, agora, senhor doutor, há muitas mais. O país, como o senhor sabe, como um homem de imprensa, tem vindo nas últimas décadas, quase semana sim, semana não, décadas, a falar de que há roubos nos hospitais, que há falta de dinheiro para manter o processo, que é incomportável a vida dos portugueses porque gastaram mais que o que deviam. E agora temos uma sociedade política que a maioria deles, salvo alguma exceção, são homens com medo da própria sombra. Porquê? Nunca criaram um emprego na vida. Foram sempre homens da política, vendendo sol em dias de inverno. E estes homens combatem-se uns aos outros como os mexicanos põem os galos a combater. E não encontro personalidade que diga: estamos concretamente ao lado desta obra e eu vou ser o maior empregador português. Sr. Manuel Agonia, e então outra questão que tem a ver com esse seu estado de pensamento e de
forma de estar na vida. Com estas dificuldades que se lhe apontam, que as transformam em desafios, como há pouco deixou implícito na conversa e com o nível de empreendedor que é, a questão que lhe coloco é... essas visitas da senhora americana e daquele senhor Shenchen está-se a processar a negociação para parceiros, para entrarem para meus sócios de viagem, porque só a TVS, que está a nível mundial, só essa sociedade da senhora doutora Débora Gunther, a TVS italiana, tem 2.200 ou 2.300 administradores hospitalares a nível mundial. Portanto, esse será um parceiro seu no negócio futuro. Se eu chegar à conclusão que me interessa. Claro. Portanto, para além da Philips, que já está garantida como sócia... Para eu chegar à conclusão para ver se me interessa. Eu estou para Portugal, sinto isso em mim, como os antigos navegadores estavam. Nós tivemos um navegador com 27 anos que deu nome ao Portugal. Chamava-se Vasco da Gama. Nós hoje não temos outros descobrimentos para fazer. O que temos que descobrir é que, por exemplo, as guerras a nível mundial existem porque há fábricas de armas. Já algum hospital português ou europeu abriu algum hospital português com o nome HSB, Hospitais Senhor do Bonfim, abriu algum hospital na Suécia, abriu algum ambulatório na Itália, abriu algum ambulatório na China. Não, vamos abrir nós. Esta organização. Portanto, o seu objetivo é crescer, sair de portas do Conselho, do Conselho, neste caso daqui de Portugal. Para também. Já temos 76 consultórios onde vamos não sei o que a lei dirá sobre isso. Vamos ter um médico chinês ou dois, um indiano ou dois, um russo ou dois. Posso lhe dizer que na China, neste momento, há cerca de 430 mil pessoas com dinheiro a querer se tratar e não têm para onde ir. E a localização do seu hospital está próximo do aeroporto? O nosso hospital está a 5 ou 7 minutos do aeroporto de Pedras Rubras. O nosso hospital tem todas aquelas estradas em volta. Aquilo já me ultrapassa como obra minha a obras que eu acredito que vêm do outro lado. Do outro lado refere-se a onde? Há aquele lado que quando eu... chamemos-lhe invernar espiritualmente, espero não adormecer com o espírito no outro lado. Muito bem. Sr. Manela Gonia, uma outra questão que é fundamental também perceber agora, e com o seu objetivo aqui localmente, é exportar serviços. Está aqui a dizer, vai ser, digamos, quando está todo Portugal a pensar na exportação, o senhor está já a apontar o caminho que é, quer abrir para exportar serviços, quer trazer doentes do outro lado do mundo e de qualquer lado do mundo para cá. Quais são as áreas e os países-alvo que quer chegar? Nos países-alvo temos quase todos os países da Europa. A Inglaterra tem bichas de espera. Quando eu mandava buscar doentes a Bragança, gastava por doente os nossos carros, na altura, 6 contos. Para os cidadãos novos não sabem o que isso é, mas era o escudo português na moeda. Agora gastavam-se, possivelmente hoje, 30 euros. Uma viagem Londres-Pedras Rubras em voos baratos custa 4 contos ida e volta, 20 euros. É-me difícil trazer doentes que pagam em Londres 80 contos por dia por internamento? Essa vai ser a sua aposta. Não é uma aposta. Eu não aposto em nada. Eu aposto na minha convicção e daqueles que estão comigo a trabalhar que temos a razão do nosso lado. Vemos no dia a dia isto. É fácil de verificar. O Sr. Manela Gonia, com o olhar nos serviços ou nos doentes de toda a Europa que possam vir cá... Não só da Europa. Não se esqueça as antigas províncias portuguesas... Que tem gente com dinheiro agora, não é? Que não se esqueça as antigas províncias portuguesas. Não se esqueça quase toda a África, que não são províncias portuguesas. Não se esqueça a China...
que não é província portuguesa, não se esqueça a Índia, que não é província portuguesa, e não se esqueça o Brasil, que também já não é província portuguesa. Esses países todos vão precisar do nosso goniómetro bússola. Para quem não souber, o goniómetro bússola usa-se para ver a linha do horizonte. E esse horizonte que se vai ver nessa linha, como é que vai chegar a esse horizonte? É fácil, é trabalho. Trabalho a somar ao trabalho. É o que eu estou a fazer todos os dias, eu e os filhos e os meus companheiros de trabalho. Em termos estratégicos, vai começar por onde? Vou começar pelos mais próximos ou pelos mais longínquos? Em termos estratégicos de... Para fazer como a Vasco da Gama, de conquistar, de levar o nome do Hospital de Sr. Bonfim mais longe para trazer doentes. O nosso processo é muito complicado com as pessoas que não estão preparadas. Você veja, e é fácil verificar as lutas que se desenvolvem por aí a falar no Sr. Bonfim para segurarem obras que já nasceram há 200, uma daqui local nasceu há 250 anos. A Dona Leonor... Está-se a referir à Santa Casa? As pessoas que sabem, e eu não, com o devido respeito que as organizações merecem, as pessoas, nunca aponto o nome, a não ser que a pessoa esteja na minha frente para eu lhe dizer nos olhos. Essa é a minha característica. Então, veja, há 250 anos existe uma organização na Póvoa de Varzim. Durante esse percurso de 250 anos, quantos homens, nossos antepassados, serviram? Que evolução trouxeram? A Rainha Dona Leonor criou há 480 anos aquilo que há por aí que depois se estendeu a todos os locais. Que evolução trouxe para o povo português? O nosso trabalho é para mudar o sistema. Tem que haver uma revolução quase cultural no que diz respeito a serviços da saúde. E porquê? Olha, tenho uma enfermeira, minha neta. Tirou o mestrado. Tenho família médica. Pergunto-lhe, está-se a exportar médicos? Está-se a exportar... No meu estabelecido não havia enfermeiros. Com algum trabalho meu, hoje há excedentes. Está-se a exportar mão de obra médica? Está-se a exportar enfermeiros? E porquê é que essas organizações que estão por aí a esmo em todas as cidades e que têm gente, aquilo nasceu para tratar dos pobres, dos sem ninguém. Porque é que essas organizações não têm pessoal próprio e utilizam o pessoal que todos nós pagamos com língua de palmo nos hospitais públicos para fazer horas nessas organizações? Porque é que não empregam estes médicos? E a minha neta também. A minha neta vai para o Sr. Bonfim, se Deus quiser, e muitos outros. Porque é que não empregam essas pessoas, não obrigam essas pessoas, essencialmente, a trabalho em full time? Sr. Manuel Agonia, o que estou a perceber é que está a fazer uma crítica direta aos hospitais que possam ser criados e abertos pelas Santas Casas da Misericórdia. Não só. Esses hospitais das Santas Casas da Misericórdia, qualquer pessoa de bom senso, e as pessoas que estão à frente delas, algumas atenção de bom senso, que eu considero, só deviam publicar quantos empregados têm full-time, médicos, radiologistas. Veja, no nosso caso, aqui na zona, se as Misericórdias têm radiologistas próprios, ou quem está lá dentro a explorar, do mesmo bolso sai para essas pessoas todas. E o bolso, ou o desgraçado e magro bolso do povo português. Quer dizer que as empresas de recrutamento de especialistas dessas áreas estão a beneficiar dos não Estado? Há organizações a trabalhar dentro dessas organizações, que são organizações também. Não há organizações exteriores a praticar serviços dentro dessas organizações. Não era caso para o Sr. Ministro da Saúde mandar aquilatar quanto gasta
pelos médicos públicos através dessas empresas, que são empresas De contratação de pessoal. que não contratam pessoal. O pessoal recebe o serviço prestado, o pessoal público que nós pagamos. E colocam-os nesse serviço e ganham a hora. Um pouco tarefeiros, é isso? Mais ou menos. Não me compete a mim estar a denunciar. Eu tenho 77 anos. Sr. Manuel Agonia, mas e o seu hospital não vai fazer parcerias de outsourcing com empresas de médicos, enfermeiros? Não vai ter tudo nos quadros? Os senhores que pensam nisso vão esperar sentados. Fui o maior empregador médico do país até hoje. Sabia disso? Sei. Sem ser o Estado. Naquele povo? Muitos em full time. Muitos em full time. O Sr. de Bonfim vai ser o E vai fazer igual. O Sr. de Bonfim vai ter soldados ao serviço da população, soldados da saúde. Sr. Manuel Agonia, fala-se, e agora esta semana já temos mais desenvolvimentos, de que a Póvoa, os hospitais da Póvoa, nomeadamente Póvoa e Vila do Conde, podiam perder ainda mais valências do que aquelas que já perderam. Pelos vistos, o secretário de Estado ou alguém do Governo reuniu com os presidentes de Câmara e informou-os de que, de facto, para já não perderiam essas valências. Eu acho. O senhor, e fala-se que o Estado ainda não o procurou, ou o senhor não procurou o Estado para fazer negociação para poder levar lá doentes do Serviço Nacional de Saúde. Como é que está essa situação? Eu não tenho nada com as valências que existam na Póvoa ou em Vila do Conde. Nada. É o que eu tenho como cidadão português. É que essas organizações deviam empregar as pessoas em regime de exclusividade. Eles não me afetam nada a mim. Eu, quando me estabeleci na Póvoa há décadas, com a saúde, já existiam essas organizações. Que mal é que eu lhes fiz? Nenhum. E viveram todos. E vivemos todos. Só o que eu fiz de bem é que as listas de espera, enquanto eu estive no setor, quase que não existiam nesta zona. Ou ninguém pode esquecer isso. As listas de espera, como é que são criadas? São fáceis de criar. Qual é o índice de atendimento do médico público à população? É ver a estatística, 1, pouco dia de atendimento. E numa tarde atendem 10, 15 nessas organizações. Ninguém vê isto. É um país de cegos. Portanto, acha que há alguém a enganar alguém? Não, é quase apanágio do povo português ser enganado e ninguém elucidar. O problema está na falta de moral. O problema está na falta do viver para cumprir missão. E cumprir a missão do ser humano é ser irmão do outro ser humano. Não é estrangulá-lo para roubar o que ele tenha. O problema desta nação é que o povo português não está muito esclarecido. Se lhe falar de futebol e telenovelas, sim, dão-lhes isso todos os dias. Agora, o que nos dizem é que este homem que está aqui foi para a diáspora para não passar fome. Como eu, centenas de portugueses. O país, com o Estado Novo, que me obrigou a emigrar, tinha as 6 reservas de ouro maiores do mundo, tinha excesso de divisa e tinha uma guerra ganha em 5 frentes. Eu fui soldado num batalhão. Pergunto-lhe, não será caso para o povo português perguntar porque é que chegamos a esta situação? Não será caso para o povo português sentir que quem trabalha merece respeito? Ou é crime ser rico por amealhar uns tostões? Será crime aquele que tinha um vencimento maior ou menor pagar para uma organização chamada Segurança Social e no fim da vida, cansados, sem poder muitas vezes se mexer, homens e mulheres, ir a esse magro dinheiro que juntaram nessa organização, porque é uma organização que cobre muita coisa, e tirarem-lhes aquilo que eles amealharam, estão a pensar que tinham uma velhice tranquila. O meu
estado de vida, podem ver os meus filhos às 7 da manhã a trabalhar. O meu estado de vida é para deixar ao meu país a lembrança que eu vivi nele, que tenho amor ao meu país. E vai deixar algumas marcas. Sr. Manela Agonia, mas então a questão que falo aqui, eu que lhe coloco é, com o Estado, qual é a sua relação do novo Hospital Senhores do Bonfim com o Estado? Há ou não negociações? Há ou não parcerias na calha? Os doentes do Serviço Nacional de Saúde poderão ser assim atendidos lá? E de outras seguradoras, por exemplo? O Estado venha ao encontro dos meus desejos se os pobres da minha região tiverem ao alcance deles o melhor hospital da Europa. O Estado, se tiver um mínimo de decoro social, vem ter comigo. Porque estão ali a trabalhar cerca de 400 pessoas todos os dias, vai fazer 4 anos, não se deve onde estão a ninguém, não houve uma greve e as pessoas respeitam-me. E se o Estado não vem ter comigo, não são dignos os servidores do Estado, desde o Primeiro-Ministro a todos os outros, não são dignos do salário de fim do mês. Porque se fizerem uma casa que se chama um estabelecimento para fazer nem que seja botões de osso, que não falta abundância de ossos em Portugal, se nem que seja um estabelecimento, eles largam tudo, porque se essa organização empregar 200, 300 pessoas, largam tudo, financiam. E eu já paguei até este momento, só de impostos de transação, 1.200.000 contos. Não sei por onde foi parar esse dinheiro. Se calhar a mãos impróprias. Porque servir significa dar. E dar tem que se dar aquilo que nós somos capazes aos outros. Cerca de 6 milhões de euros na moeda atual. Na moeda cigana, 6 milhões de euros. Deixe-me colocar-lhe ainda esta questão relativamente com isso. Disse que que não vai fazer nada para procurar o Estado, mas vai abrir o hospital mesmo que o Estado não o procure. Vou legalizá-lo. Espero não ter processos demorados de observação, porque, como sabe, a maior parte das organizações portuguesas, infelizmente, graças a Deus, algumas exceções, criam dificuldades para haver facilidades. Como na Lagonia não há facilidades. Ao exigir que cumpram a vida social como eu cumpro. Ai de quem não cumpre e que me crie tropeço. Porque nessa altura, processo já processei um ministro há anos. Mas o senhor está preparado para alguma burocracia para a legalização do hospital? Você sabe que a burocracia, senhor jornalista, invade 70% do funcionalismo português. O senhor sabe bem disso. Se mete a ver o que se passa, olha, lê os jornais todos os dias, falam. Há pouco tempo, há uma semana ou quê, vinha aqui um político, não sei quem, não me lembro o nome, andou a meter cunhas para um determinado hospital. E esses casos são diários, valha-me Deus. Não há quem mande indagar. A polícia boa que nós temos, a polícia judiciária, indagar esses casos. Porque é que estavam a pensar fazer um hospital na Póvoa e Vila de Conde, se não têm dinheiro? E eu substituí essa gente. Porque é que não mandam indagar em concreto o que é que eu estou a fazer? Eles é que têm essa obrigação. Pagamos-lhes todos, o povo português, pagam para que eles funcionem. Mas, e então, quanto tempo acha que vai demorar a legalização do seu hospital? Ai, não sei. O que eu sei é que quando inaugurei à época a Clipóvoa... Em 81, acho eu. Não sei ao certo. Sei que a senhora ministra, que era uma ministra a sério, Leonor Beleza, salvo. A Maria de Leonor Beleza, a doutora, senhora doutora, mandou um secretário de Estado às 7 da manhã ver se aquilo tinha mérito. E abriu o hospital sem ter, da Direção-Geral de Saúde, que era na altura quem passava os alvarás, abriu o hospital sem ter alvará.
e funcionou. E a senhora ministra honrou-me deixando no livro de honra que guardo esta mensagem: há de facto um lugar para a iniciativa privada hospitalar em empreendimentos de grande qualidade. Espero que o senhor ministro, que se me figura ser um homem profundamente sério, que está a começar um processo na vida dele que ele não conhecia certamente, tenha pelo menos uma atitude de ministro que enfrenta os interesses instalados. Quando for a altura dos projetos entrar para concessão definitiva, que se mexam, porque eu tenho 9.000 candidaturas de emprego que me tiram o sono. Cada candidatura é capaz de representar 5 ou 6 pessoas de família. São pessoas que estão ansiosas por um emprego. Fora aqueles que querem candidatar-se e não sabem como. E que não sabem como. E eu tiro-me o sono porque quando era novo andei de porta em África a pedir emprego. Sei quanto isso custa. E essa gente ou não tem alma ou não lhes resta dignidade nenhuma. Sr. Manuel Agonia, já percebi qual é o plano, ou melhor, qual é a altura que está prevista a entrada dos projetos para a legalização para que depois se possa abrir o hospital? O meu filho Carlos, o arquiteto, disse-me que para a semana vai entrar com os projetos telas finais na Câmara Municipal de Vila do Conde. Por falar em Câmara Municipal de Vila do Conde, o senhor privilegiou a Câmara de Vila do Conde como parceira do projeto. Há uma parceria em que foi tornado público que vai dar preferência aos currículos dos candidatos do Conselho de Vila do Conde. Isso não corresponde na totalidade. Porquê? Eu vou escolher os melhores, os mais aptos, os capazes de dar aos outros um pouco do que lhes sobra. Eu quero soldados ao serviço da humanidade. E então... Não é pelo código postal? Não. Se não houver em Vila do Conde, ou na Póvoa, ou na Maia, pessoas que me agradam, vêm do Algarve, vêm de Calcarlado. Ninguém interfere na nossa seleção. Que não haja confusões de protocolo. O protocolo que se assinou, de facto, é de dar preferência. E quem é que não dá preferência ao empregado que está ao pé da porta, que não se cansa na viagem? Quem é que não dá? Qualquer empresário dá. E que poupa. Sr. Manuel Agonia, e essa parceria tem funcionado bem? Não há parceria. Essa parceria, esse protocolo que existe, tem funcionado bem? Tem havido uma boa relação com a Câmara de Vila do Conde? A Câmara de Vila do Conde tem uma má experiência. O que aconteceu com a organização do coreano que estava aí, que empregou dezenas de pessoas quando podia ter empregado na Coreia. A Câmara de Vila do Conde tem a má experiência de uma má conde. A Câmara de Vila do Conde, mesmo que eu fosse chinês ou norueguês, porque eu não tenho nada contra os chineses, ou sei lá, o australiano, a Câmara de Vila do Conde, como fez com toda a gente, abraçava e abraçou com ansiedade uma empresa que prometia e promete e vai cumprir criar riqueza. Não houve outra coisa. Eu nunca tinha falado, falei uma vez, se calhar, na vida, com o ex-presidente da Câmara de Vila do Conde. Com o engenheiro Mário Almeida. Com o senhor engenheiro Mário de Almeida, só que o homem... Mas com a Elisa Ferraz já falou mais vezes. Falei e falarei sempre que for necessário, com muito prazer. Há uma senhora que dignifica a terra, há uma senhora que tem um exemplo de vida de toda a mulher copiar, e estarei ao lado dela sempre que preciso, e não tenho medo de o dizer. Só que esta minha atitude, se a minha filha ou um filho cometer um mau ato, digo-lhe no rosto, não me mando dizer mal por ninguém, porque eu não troco ser igual a mim próprio por nada.
Sr. Manuel Agonia, e agora uma outra questão relativa aos hospitais de Bonfim. Para além de serem um projeto mundial, como já disse, e de inovação, que já vamos perceber que tipo de inovação é que vai pretender para o seu projeto, mas para a região também vai ser importante, porque se o hospital abrir com aquelas valências todas, na região podem criar-se polos de desenvolvimento, como aconteceu à volta da Clipova, desde urbanizações, estabelecimentos. É curioso, o senhor jornalista está-me a pôr a questão, quando é fácil verificar neste momento, lado a lado com o seu de Bonfim, havia uma propriedade deserta, cheia de ortigas. Passem lá e já veem que estão a fazer lá um loteamento, mesmo porta ao lado do senhor de Bonfim, estão a fazer um loteamento e dizem-me que vai sair ali um grande restaurante. E é natural que surja, além disso, há de haver necessidade para 800 e tal pessoas, muitas delas que virão de fora, vão ter necessidade de ter as suas famílias ao lado. Ali vai ser, não tenho dúvida nenhuma, o processo de mais participação no desenvolvimento desta zona toda. A Póvoa é demasiado pequena e Vila de Conde para os hospitais de Bonfim. Quantas empresas, senhor jornalista, tem na Póvoa e Vila de Conde que empreguem 800 pessoas? Tem alguma? Não, neste momento não tem. Não há nenhuma. Empresas privadas não há. Não, nem privadas, nem públicas. Não há nenhuma. Então, façam favor, senhores governantes que me ouçam e senhores que estão nas secretarias a cobrar os fins dos meses dos magros bolsos dos portugueses, prestem atenção ao que eu digo. O que eu estou a fazer, os vossos filhos, os vossos netos, se chegarem a ter bisnetos, como eu já tenho uma, viverão felizes porque existe o Senhor do Bonfim como referência nacional. Está muita gente a ouvir-nos e a pensar, será que terei a oportunidade de trabalhar no Senhor do Bonfim? Eu há dias, a minha equipa foi filmar o seu gabinete e desde já lhe agradeço a disponibilidade que manifestou ao deixar invadir a sua privacidade profissional, porque na sua secretária estavam cerca de 9.000 currículos, pastas e pastas, e o senhor a olhar para aquilo, e há pouco já disse que lhe dói a alma, sabendo que há tanta procura. Quando é que começa o recrutamento? O senhor jornalista imagine que eu, para levar essas pessoas a Lisboa todas, dizer que estão a passar mal, dizer que têm ansiedade de trabalho, e um país que não dá trabalho a quem quer trabalhar, está de rastos. Eu imagino, eu estive a fazer contas e ainda já pensei algumas vezes nisso. Para levar essas 9.000 pessoas a Lisboa, eu precisava 40 pessoas por autocarro. Quantos autocarros eu levava a Lisboa? Não me ficava muito caro pagar a essas pessoas. Juntava mais em Lisboa que qualquer partido político junta. Já para manifestar-se. E olha, e quando é que começa então o recrutamento? E como é que vai ser esse recrutamento? Levante lá o véu. O recrutamento é fácil. Os mais aptos têm colocação, os menos aptos os não têm. Mas aqueles currículos vão entrar na seleção ou ainda vai abrir um novo espaço? Nós no próximo domingo, sai um anúncio, quero escolher 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão aparecer muitas. Vamos ver quem não tem medo do trabalho e quem ama a família e quem gosta de trabalhar. E as 2 primeiras pessoas para que áreas é que são? Um para a informática e outro administrador hospitalar. Devo-lhe dizer que tem lá muitas candidaturas, mas seria de facto nocivo para essas candidaturas estar a pôr uma pessoa que acabava por se cansar. Alguém é capaz humanamente de ver 9.000 candidaturas para escolher e ter cabeça fria, ou pôr 9.000 pessoas em bicha à espera que lhe caia o totoloto? Não vou passar por isso. Nem fazer isso aos seres humanos, meus irmãos, que têm lá aquelas listas enormes que vocês filmaram. Não vou fazer. Então o Sr. Manuel Agonia vai
para além disso, entregado depois a uma empresa de recrutamento do futuro. Vamos indo e vamos vendo que cada pessoa que entre tem as suas ideias. E se elas forem boas, vamos ouvir o que nos dizem. Muito bem. Também teve um colaborador muito próximo que abandonou o projeto por doença, o professor Oliveira Marques, que todos conhecemos, ligados ao metro, ligados à faculdade. Eu próprio conheci como meu professor. O meu querido amigo. E seu amigo, exatamente. Eu cheguei a estar numa reunião conjunta convosco e com o professor Oliveira Marques e agora foi substituído por uma outra pessoa. O professor Oliveira Marques esteve há anos, quando era presidente da Aliança Seguradora, na administração da Clipova comigo. Cimentou-se uma amizade de homens sérios, que não preciso de me gabar, estou-me baldando, de homens sérios. E essa amizade leva-me a pensar que sem a ajuda de Deus, eu próprio estou hoje aqui a dar uma entrevista, amanhã poderei não estar à superfície. E temos que deixar ações que nos enobreçam através dos filhos. E é isso que me faltou no Oliveira Marques. Escolhi um homem da Póvoa, trabalhador. Escolhi um homem da Póvoa trabalhador, com boa reputação de chefe de família, e vamos ver se nos entendemos durante o tempo que seja necessário para que o Sr. de Bonfim funcione e ele continue a trabalhar até ao fim da vida como eu quero trabalhar. Sr. Manuel Agonia, vou agora, já falamos muito sobre o Sr. de Bonfim, já percebemos na essência o que vai e o seu projeto, só aqui um ponto que deixei para o fim de propósito. Disse que vai ser um hospital inovador em processos. Em equipamentos, já o disse, que está com o parceiro e sócio a Philips a instalar os melhores equipamentos da última tecnologia. Que inovação, que processos inovadores é que vão ser esses? Que diferença vão encontrar os possíveis e potenciais utentes? Nós temos lá uma carta, mas eu não vou aceitar, de uma grande empresa mundial de comunicação. Quase toda a gente tem um equipamento da empresa para relações, transmissões. Essa empresa tem lá uma carta a propor uma parceria. Não sei o que surgirá, mas não vou aceitar essa empresa. E não vou aceitar por uma razão. Temos muita gente em Portugal com capacidade. Agora o senhor imagine que está no Polo Norte e tem um seu aparelho a dizer HSV. E liga para cá e tem um médico a falar a sua língua a atendê-lo e toma o avião e estás cá no dia tal. O senhor é um bosquimano, está no sul de Angola, mas evoluiu, tem um equipamento que diz HSV. E o senhor vem. O senhor não se recorda há anos de num foguete que os americanos mandaram para a Lua fazer uma cirurgia no foguete ao astronauta? Não com as facilidades de comunicação que há hoje, tão grandes, tão completas. O Sr. de Bonfim não pode dar cartas a nível mundial levando o nome de Portugal a todos os cantos do planeta Terra. O Sr. de Bonfim não pode crescer, evoluir, e o meu sonho é que tenha hospitais em algumas ex-colónias portuguesas. O meu sonho é evoluir de maneira que, por exemplo, o nosso, se possível, associado, sócio, se tem uma empresa chamada TBS que está em todo o mundo instalada, o Sr. de Bonfim não pode fazer muito mais, visto que essa empresa só os trata por comunicação. Nós não podemos tratá-los a pôr em aviões que são tão poucas horas de qualquer país para este pequenino retângulo chamado Portugal. O Sr. de Bonfim vai ser isto, Sr. Doutor. Portanto, essa sua aposta é mesmo na revolução dos serviços? Não fiz 76 consultórios para ter só médicos portugueses. Tenho 76 consultórios. Todos serão profundamente equipados para este fim. A sua aposta vai ser também pagar aos melhores para os ter a trabalhar para si? Pagar aos mais trabalhadores e aos mais sérios, que é essencial. Há um homem muito bom que faz um pneu para um automóvel, mas que lhe promete uma duração curta para vender outro. Eu não quero gente dessa. Essa vai ser também a política da empresa, então? É a minha política de uma vida inteira.
Nunca bem. deixei rastros que não pudesse olhar para eles. Antes de terminar, e porque já disse aqui que mesmo que não haja parceria ou, digamos, acordo com o Estado português para avançar no Sistema Nacional de Saúde, isto é, para que os doentes do Sistema Nacional de Saúde possam frequentar os seus hospitais, vai fazer acordos com as seguradoras e outras entidades para que também possam lá ir. Vamos ver essa questão das seguradoras. Uma coisa que é importante e que peço para os meus conterrâneos meditar, e os meus patrícios todos do país meditarem, uma coisa muito importante. Porque é que o Estado ia fazer um hospital para Póvoa e Vila de Conde e as organizações que estão por aí nunca se preocuparam? E refiro-me concretamente às misericórdias, se assim querem ouvir, eu também lhes digo nos olhos. Porque é que nunca se insurgiram as misericórdias instaladas Póvoa, Vila de Conde e nos outros lados contra o hospital que o Estado ia fazer Póvoa e Vila de Conde? E eu explico-lhes porquê. Porque com esse hospital vocês iam ter empregados pagos por todos nós, que as misericórdias que deviam ser capazes, se me quiserem processar, eu já processei uma vez o vosso chefe, se me quiserem processar é um ato de favor, porque então discutimos Portugal num tribunal. Porque é que nunca se insurgiram com a criação de um hospital Póvoa e Vila de Conde? Porque é que estão a falar tanto... Qual era, na sua opinião, essa não discussão? Porque o médico público trabalha no lado lá sem ter o vínculo efetivo? O vínculo efetivo. Acha que é por isso que as misericórdias não fizeram barulho? Ou foi para beneficiar dos equipamentos? Por exemplo, fechando este hospital da Póvoa, a misericórdia ficava de novo com o equipamento? Não acredito que um equipamento tenha a ver com uma instalação tão grande e com tanta gente. Só por bom ânimo e civilidade a que ser jornalista ponha a questão desse aspecto. Eu ponho a questão frontal. Os meus impostos, meus senhores, e são muitos, e de todos os que me estão a ouvir, os meus impostos estão a ser mal geridos, a manter um sistema anacrónico que não funciona. Sr. Manuel Agonia, há pouco tempo atrás, o senhor enviou-me um livro seu que fala do Serviço Nacional de Saúde. Sim, senhor. E na capa diz: passado para esquecer, futuro para mudar. Depois tem a bandeira de Portugal e diz: pilhagem, povo português. Sim, senhor. Na sua opinião, o Sistema Nacional de Saúde está em vias de desaparecer? Na minha opinião, eu como honro as pessoas que entendo que são homens como eu e sérios como eu, o primeiro livro tive o cuidado de o entregar ao Sr. Ministro da Saúde. Fui a Lisboa entregá-lo. E no meu livro digo que o Ministério da Saúde não faz falta, porque o povo português que passa fome não tem Ministério da Alimentação para o sustentar. A ver as milhentas, quem me ouvir e ficar zangado, aceito dano-me igual. Estou na idade de Deus por esmola e o céu por bandeira. O povo português deve saber quantos funcionários tem o Ministério e quantas direções de serviços. Desafios a publicar. E os jornalistas que me estão a ouvir, se quiserem indagar, também tenho muito prazer que o façam. Já pertenci à vossa classe. E o Sr. Manuel Agonia, mas acha que o Sistema Nacional de Saúde pode desaparecer? Ou devia ser reestruturado e de que forma? O Sistema Nacional de Saúde não é assim. O Serviço Nacional de Saúde, que é diferente do sistema. Sim. O Serviço Nacional de Saúde carece de profunda modificação. Veja quantas entidades tem o Serviço Nacional de Saúde. Nós tínhamos uma Direção-Geral de Saúde e a Inspeção-Geral de Saúde, com bons trabalhos feitos. Veja quantas organizações paralelas apareceram nas últimas décadas. Isto num país pobre é esbanjar o que faz falta, é quem passa fome. Na sua opinião, cria-se à volta do sistema de saúde várias outras estruturas para engordar amigos políticos? Não, eu não falo engordar amigos políticos, isso é um termo que uma falecida minha chamada Fernanda Falcão, mais conhecida por Vera Lagoa, no Diabo usava esses termos. A engorda que é necessária é uma engorda de espírito
e que não andem mais depressa do que o que têm andado, porque senão a alma não lhes acompanha ao corpo. E pronto, terminamos aqui esta entrevista a Manuel Agonia. Manuel Agonia, muito obrigado por ter vindo ao programa. Desejo-lhe as maiores felicidades e conte connosco para ajudar a divulgar o seu hospital por estas bandas. Obrigado. Eu tive muita honra em vir à Rádio Onde Viva, porque é uma rádio local que tem singrado perante alterosas vagas que existem na comunicação social, tem singrado graças ao Senhor e aos componentes que fazem a rádio, e vim cá com muito orgulho por ser uma rádio local. Se fosse uma rádio nacional eu esperava uns sentados. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá, e também, como o senhor diz, é muito trabalho. Obrigado. Despede-se Otávio Correia, o Vítor Silva. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.